Como é bom podermos louvar ao Senhor quando estamos com os nossos corações alegres, muitas vezes contrito, mas estamos aqui. Como o tema da nossa mensagem de hoje é bem propício para isso que eu estou falando aqui no início, exercitar a nossa fé. O exercício da fé ela faz parte da nossa vida cristã. E quando pensamos na construção e sustentação dessa vida cristã, desse alicerce sólido da vida cristã, não tem como não lembrar, não tem como não exercitar a fé. Se estamos aqui hoje para juntos prestarmos o nosso culto de ações e graças ao Senhor, ainda que já passamos pelo estudo bíblico, estudando as epístolas paulinas, que nos traz também muito encorajamento, muita confrontação, muita motivação no sentido cristão de estarmos aqui, exercitando a nossa fé. Por isso que quando a gente imagina ou pensa numa construção daquilo que nós estamos construindo com base sólida, com alicerce sólido, nós podemos atribuir isso tudo à questão da vida cristã. E assim, imaginar o quanto nós lutamos diariamente também, o quanto que as nossas dificuldades, elas fazem parte da nossa vida diária também. E aí, se formos pensar realmente nessa questão da construção, dessa sustentação, não tem como não exercitarmos a fé. O exercício da fé faz parte da vida cristã. Independente das dificuldades, das situações que surjam. Independente realmente do que nós vamos enfrentar ao sairmos daqui hoje. Independente do que nós estamos enfrentando, talvez o nosso coração nesse momento. Esse alicerce ele deve ser construído no exercício da fé. E exercitar a fé é sim, o proveito, como diz o tema, é o desfrutar dos meios da graça. E os meios da graça são instrumentos aos quais Deus nos deu para que pudesse transmitir a nós bênçãos dele. Os meios da graça, como nós já cantamos aqui hoje, o Senhor salva o pecador. Ele nos fez lembrar, nos faz lembrar quem nós éramos, quem nós somos hoje, e quem vai de decisão, da sua decisão, da minha decisão, de quem nós queremos nos tornar nessa sustentação, nesse exercício da fé, para desfrutar desses meios da graça hoje. Então o meu convite para nós, antes de nós orarmos, é pensarmos a respeito disso. É como nós já expomos aqui, onde nós temos construído a nossa casa, o nosso alicerce cristão. De que forma nós temos exercitado a nossa fé e desfrutado dos meios da graça. Talvez para nós aqui hoje, entender quais são esses meios da graça. Quando nós falamos em oração, é o meio da graça. Quando nós falamos da salvação, é o meio da graça. Nós acabamos de cantar um cântico em que mostra a questão da graça. É a graça de Deus. Favor imerecido. Não merecíamos estar aqui. E é importante repetirmos isso, trazermos isso à memória, exatamente para olharmos para o tema da mensagem de hoje e olharmos aquilo que Mateus expõe para nós, naquele meio ali, daquela situação, e tomarmos decisões. E o nosso texto hoje vai ser baseado, sim, em decisões. Essa palavra que toma conta do nosso dia, do nosso momento. Ao sairmos daqui hoje, chegarmos em casa, a nossa mente, o nosso coração será conduzido a decisões. Eu vou decidir, talvez sair daqui hoje e comer algo, comer uma pizza, né, Natan? Vamos sair daqui hoje com decisões. E aí, amanhã vamos acordar tomando decisões. Mas o que eu quero
enfatizar logo no início aqui é quando pensamos a respeito dessa construção da vida cristã, nós temos responsabilidades. E nós somos totalmente dependentes da soberania de Deus. Soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana caminham ali juntos. Mas o nosso entendimento é que somos sempre e seremos sempre dependentes da soberania de Deus. Amém? Então pensemos a respeito disso, logo nesse início, de como nós temos sustentado a nossa vida cristã. Como nós temos exercitado a nossa fé. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29, já abra sua Bíblia comigo, 20 e 29. Nós vamos ler o texto, vamos orar, agradecer a Deus pela ministração da palavra. Nosso irmão já orou a respeito disso, para que Deus fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui semelhantes a Cristo e aquilo que Deus tem para nós. Vamos ler? A partir do versículo 29, Mateus 20, do 29 ao 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Senhor, nós primeiramente agradecemos a Ti, Senhor, como já foi falado aqui pelos cânticos ministrados, aos quais, Senhor, tratam os nossos corações, nos faz, Senhor, adorar o Teu santo nome e sermos agradecidos a Ti, ó Deus, por esse privilégio. Nesse momento agora, Senhor, nós também agradecemos a Ti, Senhor, pela leitura da Tua palavra, da Tua santa palavra, e agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que vai ser tratado aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Atribuímos, Senhor, esse tratar somente ao Teu Espírito Santo, Senhor, que fale aos nossos corações, que nos confronte, que nos encoraje, Senhor, diante de tudo aquilo que será apresentado aqui. Nos direciona, Senhor, nos dá entendimento, a nossa mente, o nosso coração, daquilo que somos, servos Teus. Estamos aqui nessa noite porque necessitamos, sim, Senhor, ouvir da Tua palavra, necessitamos, Senhor, sermos transformados, Senhor, através da Tua palavra, necessitamos, sim, Senhor, atribuirmos sempre a nossa vida cristã aos meios da graça, e nisso, Senhor, também exercitarmos a nossa fé diária. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, assim como em Marcos e Lucas, eles vão relatar a respeito desse cego. Mateus é aquela testemunha ocular, aquela que caminhou com Cristo, que viu Cristo. Lucas já não, Lucas ouviu falar a respeito de Cristo e registrou, e Marcos também. E nós vemos aqui agora Mateus relatando a respeito de 2 cegos, à beira do caminho, essa beira do caminho sempre atribuída à tradição, que é onde era a entrada de uma cidade, onde que as pessoas, alguns mais ali necessitados, ficavam ali para pedir esmolas. E aí quando nós olhamos também para Marcos capítulo 10, Marcos vai relatar o nome desse cego. Ele vai referenciar apenas um cego.
Os evangelhos sinóticos, eles estão relacionados realmente àquela questão do contexto semelhantes, com ponto de vista às vezes um pouquinho diferente, mas não mudam muito. Mateus não fala aqui a respeito de um cego só. Marcos vai falar a respeito de um cego só. Lucas vai falar a respeito de um cego só. Mas o contexto é o mesmo. A história é a mesma. E o mais próximo a testemunha ocular, Mateus. Mateus viu o ocorrido. E aí aqui ele vai falar a respeito de 2 cegos, sentados ali pedindo esmola. E Jesus subindo para Jerusalém, lembra do nosso texto anterior? Que Jesus agora ele fala para os seus discípulos, diz, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, porque lá eu serei entregue aos escribas, aos fariseus, serei morto, ao 3º dia ressuscitarei. E Jesus está dando um relato de todos os acontecimentos para os seus discípulos. E aqui Mateus registra um fato extremamente importante, um acontecimento importante aqui também. Eu penso às vezes tantas coisas, tantos relatos, que muitas vezes ainda não estão aqui, que quando você vai ver a história a fundo de alguns historiadores, você percebe que maiores detalhes de situações, mas que não estão registrados aqui. Mas que aqui a gente vê a importância de Mateus ter escrito esse ponto. 2 cegos, 2 homens que não enxergavam, pedindo esmola. E ali nesse momento, a multidão junto com Jesus, nós já sabemos que a multidão acompanha Jesus pelos milagres, pelo aquilo que Jesus vem operando, e pela mensagem também do reino. E aí de repente, esse cego, como Marcos vai relatar de Bartimeu, e Lucas, esse cego realmente ouve, quem é esse que está passando? Ele pergunta, e aí alguém, ou da multidão fala assim, é Jesus. E provavelmente esses cegos, eles já teve falado de Jesus, que Jesus vinha fazendo. E aí a primeira ação desse cego, e a primeira atitude, a primeira decisão desses cegos aqui é clamar. Clamar a quem? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E no primeiro momento, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando a respeito da condição desses cegos, sem enxergar, pedindo esmola ali, provavelmente alguma esperança em algo, que é o que às vezes o cenário do mundo mostra. As pessoas comentam, eu tenho esperança, e algumas pessoas vão falar assim, eu tenho esperança, mas parece que a vida não tem mais sentido. E aqui 2 cegos ali. Quem é? Jesus está passando aqui. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. É a primeira decisão deles. Clamar. E aí, provavelmente na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós entendemos que o clamor é a única solução. Clamar a quem? A Deus. É a única solução. É o único alicerce maior que nós temos. E não adianta tentarmos achar respostas em nós mesmos, nas questões seculares. É o que eu falei no início, é a construção, é como está alicerçado, ou seja, a sustentação da vida cristã que nós estamos vivendo. A única esperança é o clamor. E aí aqui, ou na nossa caminhada cristã, às vezes vai aparecer algumas barreiras, algumas situações, e talvez possam tentar nos impedir de realizarmos esse clamor, de desfrutarmos esses meios da graça, de exercitarmos a nossa fé. E com isso, há situações como essa. Aquela multidão ali, aqueles homens começam a clamar, e no versículo 31 vai dizer, mas a multidão os repreendia, para que se calassem. E aí, se nós formos fazer uma analogia aqui, pensando, né? Ou na situação deles, eles viram, enxergaram a esperança e tiveram a decisão de clamar ao Senhor.
porque sabia que Jesus, ou tinha ouvido falar que Jesus era aquele que estava curando, era aquele que estava trazendo esperança. E aí aqui, no clamor, há um breve impedimento. Não falem, parem, calem-se. E aí, tanto Marcos como Lucas vão relatar a mesma coisa, dizendo: cala a boca, não fala nada. E aí, com isso, qual é a decisão desses cegos? O versículo vai responder para nós. Eles gritam agora. O clamor aqui é maior. Não no sentido que nós vamos pensar literal, né? Vamos ter que gritar. Não, o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, da maneira, né, ponderada. Mas aqui, pelo cenário, pela multidão ali, eles começam a gritar ainda mais. E agora eles mudam uma expressão. No primeiro momento eles falam: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E após essa barreira, esse impedimento ali, não, cale-se. Eles clamam novamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando nós olhamos a questão da compaixão e misericórdia de Deus, nós podemos entender que a compaixão nós podemos adotar também como princípio para nós. Quando nós falamos assim: eu tenho compaixão de aquela vida, eu tenho compaixão daquela vida, eu tenho realmente piedade por aquela vida. Ou num contexto bem resumido, eu tenho dó, mas no amor fraternal. É o primeiro momento, a expressão desses cegos é essa: Senhor, tem compaixão de nós, tem piedade de nós, pela condição, pela falta de visão. E aí quando há a questão da barreira, do impedimento ali, que eles gritam mais alto ainda, eles mudam a palavrinha lá de compaixão para misericórdia. E a misericórdia está envolvida, assim, como nós já cantamos hoje aqui, ela está envolvida com essa graça, com esse favor imerecido de Deus, o perdão de Deus. Jamais, talvez eu e você nunca usemos essa expressão, mas se você já usou alguma vez, fala assim: eu tenho misericórdia da pessoa que me fez mal. Você já usou essa expressão alguma vez? Dificilmente a gente usa essa expressão. Mas essa expressão está relacionada com a questão do perdão. Então nós usamos a expressão perdão. E a misericórdia de Deus, ela é muito além do que nós imaginamos às vezes. E aqui esses homens usaram duas expressões muito semelhantes, mas a decisão deles vai fazer toda a diferença aqui. Decisão realmente de clamar ao Senhor. Realmente decisão de ir até o Senhor, usando o termo aqui. E aí nesse momento, Jesus percebe essa situação, e é interessante quando você lê Marcos e Lucas, esse mesmo relato, Jesus, no momento lá em Lucas, ele pede para trazer esse cego, e aqui em Mateus é cegos, e chama-os. O termo aqui é chamar: vem, traz eles aqui. E trouxeram. E aí cabe uma situação interessante para nós observarmos aqui para nós. Dentro desse exercício da fé, e realmente desfrutar dos meios da graça, aqui. Jesus faz uma pergunta a esses homens. E talvez a resposta para nós aqui, no século 21 hoje, seja óbvia. Qual é o cego que não quer enxergar? Qual é o doente que não quer ser curado? Qual é o aflito que não quer ter alegria? Talvez a resposta para nós seria óbvia isso. Mesmo assim, ainda Jesus faz a pergunta para eles. E muitas vezes nós usamos a expressão aqui, aquela lá questão do que está no nosso coração. Poderíamos talvez trazer uma reflexão nesse sentido. Por que Jesus fez essa pergunta? Ele é o Deus soberano. Sabe a condição desses homens.
Mas, em primeiro momento, nós notamos detalhe no texto, que esses homens não falam assim, não falam, em primeiro momento, Senhor Jesus, me cura. Não fala isso. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Em primeiro momento, não há aquela decisão desses cegos, falar, eu preciso enxergar, Senhor. Eu preciso resolver essa minha situação aqui física. Não é essa a primeira decisão deles. A primeira decisão deles é, Senhor, tem compaixão. Senhor, tem misericórdia. Essa é a primeira decisão deles. E com isso, Jesus, podemos usar essa expressão aqui, Jesus conduído em seu coração, pela compaixão e misericórdia, ele chama essas pessoas, esses dois cegos. E note que Jesus faz uma pergunta. Pergunta essa que o Senhor muitas vezes faz para nós também. E nós não conseguimos discernir isso. Porque estamos tão envolvidos com o desejo da necessidade ou da situação que ela seja resolvida plenamente e rápida, e muitas vezes do nosso jeito, que nós não atentamos à riqueza como essa, de clamarmos primeiramente por compaixão, por misericórdia. E permitir que Deus trate ao nosso coração com a soberania dele, através de perguntas, sim. Nos colocando em nossos lugares, nos colocando de uma forma que, olha, a sua vida cristã, ela é sustentada pela minha soberania, pela minha graça, como o apóstolo Paulo expressa, como no texto, né? Quando o Senhor fala com ele, olha, a minha graça te basta, apóstolo. A minha graça te basta. E aí nós vemos a pergunta de Jesus aqui. Para esses homens necessitados de uma cura física. Mas primeiramente, poderíamos aqui até afirmar que há realmente uma declaração aqui reconhecendo que eles precisavam primeiramente da compaixão e da misericórdia, do perdão de Deus, da piedade de Deus, do nosso Senhor Jesus. Aí o versículo 32 vai dizer o seguinte: que quereis que eu vos faça? O que queres? O que quereis? E a resposta deles é óbvia para nós. Queremos ver novamente. Lá em Marcos e Lucas vai dizer isso. Eu não explorei isso, mas em Marcos e Lucas eu fiquei pensando, por que a expressão queremos ver novamente? Em algum momento eles enxergavam e ficaram cegos? Por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos toda a soberania de Deus, todo o contexto aqui. Esse fato relatado aqui para nós, em pleno século XXI, nos ensina a respeito, sim, realmente de decisões. Minha decisão inicial como crente, numa necessidade, numa situação difícil, é já chegar pedindo ao Senhor, oh, me ajuda a situação, que o meu coração está inclinado somente a resolver essa situação. Ou primeiramente reconhecemos toda a soberania de Deus, a graça de Deus, realizamos todo o nosso ritual, né, de relacionamento com Deus dessa forma. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, sou pecador, sou miserável, essa situação foi eu que promovi, o meu coração inclinado, e agora, Senhor, eu preciso ouvir, de repente, a pergunta que o Senhor fez lá como exemplo aos dois cegos: o que quereis que te faça? E a resposta deles é clara: voltar a enxergar. E aí no versículo 34, há uma outra decisão aqui importantíssima, que muitas vezes parece que nós esquecemos. Não sei você, mas pense comigo. Quantas vezes, ou em quantas situações
de necessidade, muito semelhante a essa, a qual precisamos clamar por compaixão, clamar por misericórdia, ouvir a voz de Deus, ver o agir de Deus na nossa vida, e muitas vezes até agradecemos, mas esquecemos do detalhe principal aqui, que está acontecendo com esses cegos: o seguir a Cristo, o ser o discípulo que realmente devemos ser. E isso é exercício da fé. Isso é desfrutar dos meios da graça. A palavra de Deus, a nós apresentada, seja no nosso devocional, seja no nosso momento aqui, é um meio da graça de Deus. Que é um meio da graça de Deus que concede a nós o quê? A esperança. Concede a nós o quê? A força. Muitas vezes não temos força. Esses homens aqui estavam ali sentados pedindo esmola, não enxergavam. Na nossa linguagem hoje, eram rejeitados na sociedade. Os meios da graça traz para nós toda essa instrução que nós estamos tendo aqui. Os meios da graça traz para nós uma disciplina espiritual, todos os dias. De não apenas querendo desfrutar desses meios da graça, benefícios próprios de interesse nosso, que muitas vezes Deus nem vai nos atender, nem vai fazer essa pergunta: o que quereis que vos faça? Por causa da inclinação do nosso coração, das intenções dos nossos corações. E aqui, conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista. O texto não para aí. E foram seguindo. Em Lucas vai relatar um meio da graça, mostrando que os cegos, eles foram salvos. Ele vai relatar: e vocês foram salvos pela fé. É o exercício da fé, irmãos. Aqui podemos trazer, sim, essas lições para nós. Mas não é a respeito disso que eu quero falar. A respeito disso que eu quero falar aqui é de decisões. Ouviram quem é? Jesus. Decidiram clamar. Primeiramente, pela compaixão de Jesus. Houve impedimento, ou surgiu um certo impedimento. Cale-se, cala. Gritaram mais ainda. E agora pela misericórdia. Jesus, observa, traz eles. Traz aqui. O que queres? Queremos enxergar de novo. Jesus toca-os, curam, e aquela multidão, no sentido realmente, podemos até falar assim: está vendo aí, ó? Não há nenhum texto falando disso, né? Mas você pode falar: está vendo? Vocês queriam me impedir, mas Jesus é maior, Jesus é amoroso, misericordioso. O texto não diz isso, tá? Mas parece que a gente atribui algumas situações assim, de uma linha, né, de pensamento. Olha, Deus é sim. Deus é soberano em todas as situações. E aqui a soberania dele é maior, a graça dele é demonstrada aqui. A gente não tem números aqui, mas o texto diz multidões. 2 ali pedindo esmola. Não consigo imaginar a dimensão de gente ali. Mas a soberania de Deus, por aquilo que está no coração, que estava no coração daqueles homens, foi maior. Foi maior. Os meios da graça. Os meios da graça sempre vai trazer esperança, sempre vai trazer paz, sempre vai trazer para nós disciplinas, para que sustentemos a nossa vida cristã na graça de Deus, não na minha e na sua, mas sempre na graça de Deus. E o último detalhe do texto aqui, que
que nós podemos enxergar é esse: e foram seguindo. E seguiram a Cristo. E o que é um seguidor de Cristo? Para nós, na nossa linguagem atual, é um discípulo fiel, um discípulo que realmente está ali lado a lado do seu Senhor. Por isso nós não podemos deixar realmente, jamais, de exercitar a fé. Exercitar a fé, ela é sim. E ela deve ser. Ela sempre será um meio de nós desfrutarmos dos meios da graça. Não tem outro caminho. E aí com isso, nós podemos ver aqui pelo menos 3 decisões aqui. Que talvez eu e você temos que tomar, ou realizar, ou exercitar a cada dia. 3 decisões aqui que realmente vai nos dar a entender que exercitar a fé é desfrutar sim dos meios da graça. E a primeira dela está relacionada muito com o texto. A primeira decisão deles, talvez poderia ser ouvir, eles ouviram sim. Mas a primeira decisão foi o quê? Clamar ao Senhor por compaixão. Senhor, tem compaixão de nós. É a primeira decisão deles aqui no texto. E com isso, nós podemos ver que esse exercício deles nos faz lembrar, às vezes, de situações em que nós já vivenciamos, em que o nosso clamor ao Senhor foi de uma maneira totalmente diferente do que nós estamos vendo aqui. Talvez o nosso clamor não é por uma necessidade física, por uma necessidade de uma questão espiritual. Isso é válido? É válido. É válido. A nossa lição hoje aqui, o desafio para nós aqui hoje é esse. Que decisão eu tomo? Que decisão esses homens tomaram aqui? A primeira é essa. Clamar ao Senhor por compaixão. Eu não sei você, mas o texto tratou muito o meu coração, porque muitas vezes nós oramos, começamos a orar, pedindo ao Senhor por misericórdia. O Senhor tem misericórdia dessa situação. Às vezes não reconhecemos que somos pecadores. Senhor, estou diante da Tua presença, sou pecador, necessito realmente do Teu perdão, necessito realmente ser confrontado com a Tua palavra. E provavelmente poderíamos concluir, né? E colocar esse ponto. Tem compaixão de mim, Senhor, por essa situação. Essa é a primeira decisão aqui. Segunda decisão está relacionada realmente com exercitar a fé e desfrutar dos meios da graça. Está relacionado com o clamor também. Bem simples. Segunda decisão. Clamar ao Senhor por misericórdia. Independente realmente da situação. E com o clamor desses cegos, o primeiro clamor, a primeira decisão, traz, e eu quero repetir isso novamente, para que fique enraizado em nós, traz aquela situação assim, eu vou continuar clamando, independente das barreiras, independente do que aconteceu ali. Lembram? As pessoas tentaram repreendê-los, mas a decisão deles estava muito firme, muito realmente assim concreta, muito alicerçada naquilo que eles realmente queriam. Clamar ao Senhor por misericórdia. Segunda decisão. Terceira e última decisão. E essa cabe a nós uma reflexão também. Quando o Senhor nos entrega, quando o Senhor nos abençoa pelos meios da graça, porque isso realmente é um privilégio que nós temos. O crente tem, a humanidade tem. Mas espera aí, pastor, a humanidade também tem? Tem. Nós vamos chegar logo em breve em Mateus capítulo 24, 25, onde nós vamos ver aquele texto que muitos de nós conhecemos, que o sol, e alguns vão usar essa frase, né? Que o sol brilha para todos.
seja justos e injustos. Então agora nós vemos assim realmente esse preceito aqui de Deus, da soberania dele, mas há um convite também especial aqui. Há um alerta para nós especial. E é uma decisão que nós temos que tomar diariamente aqui também, nessa última decisão. Seguir a Cristo. Ser um discípulo. E um discípulo, desculpa o termo, eu vou ter que usar esse termo muito assim, com muita dificuldade, mas eu vou ter que usar aqui. Ser um discípulo meia boca. Não tem como. Fico imaginando aqui o texto, Marcos vai falar, Bartimeu, filho de Timeu. Não há relatos a respeito disso. Mas Marcos quis falar assim, olha, a situação do cego lá, talvez um deles, seja Bartimeu, filho de Timeu. Ele dá uma referência de quem que era. E por trás dele existia todo um contexto de vida. Provavelmente de família, provavelmente realmente da vida dele ali cotidiana na sociedade. Alguém conhecia aqueles cegos. Por isso que Marcos dá o nome. Mas com isso, essas pessoas deixaram tudo. Deixaram ali e começaram a seguir a Cristo. O texto poderia dizer, ou o relato poderia dizer, e foram curados e ponto. Mas Marcos e Lucas vai fazer ênfase nisso. Que eles seguiram a Cristo. Então a terceira e última decisão aqui é seguir a Cristo, se tornar discípulo autêntico do Senhor. E com isso, a gente consegue fechar a questão do texto e chegar numa conclusão de que a soberania de Deus, ela nos faz sim exercitar a nossa fé para que possamos desfrutar dos meios da graça. Para isso precisamos tomar decisões. Decisões essas relacionadas com o texto. Compaixão. Clamar por compaixão. Clamar por misericórdia. E aí, uma decisão maior, que muitos de nós já tomamos. Talvez não tão assim enraizada, mas ainda não com tanto entendimento. Mas que precisamos buscar. Precisamos alicerçar isso na nossa vida. Discípulo. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que clama. É aquele que entende a respeito da graça. É aquele que anuncia o Evangelho. É aquele que tem compaixão, como Cristo nos ensina. Jesus é o nosso exemplo maior de compaixão e de misericórdia no sentido do perdão. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é esse exemplo maior de como devemos ser um verdadeiro discípulo aqui. E olha só a situação. Imaginemos nós agora, sem enxergarmos, e agora voltamos a enxergar pela graça de Deus, pelo milagre de Deus. E agora, uma questão simples agora, uma decisão simples é nos tornarmos discípulos, seguidores de Cristo. Não cantamos agora há pouco, inclusive eu vou pedir para o louvor, eu vou mudar o protocolo aqui, tá? Nós vamos cantar esse cântico de novo, para você prestar atenção na letra e enxergar através da letra os meios da graça de Deus, do perdão do pecador. Esses homens eram pecadores? Eram pecadores. Esses homens necessitavam realmente entender os meios da graça, da paz, porque os homens não tinham paz. Precisavam. Então meu convite para você é exatamente isso. E podemos sim concluir através disso. Que a soberania de Deus é presente em todas as situações da nossa vida. Somos totalmente dependentes dele. Não temos forças em nós mesmos. Por isso, clamar ao Senhor por compaixão, clamar ao Senhor por misericórdia e ser discípulo e seguir a Cristo por gratidão faz parte do alicerce da nossa vida. E exercitar a fé é sim desfrutar
dos meios da graça. Temos feito isso? Temos entendido realmente o que é exercitar a nossa fé, baseado nessa ideia do texto? Esses homens exercitaram a fé. Esses homens exercitaram realmente o que é ser agora um discípulo daqui para frente. E para nós, o século 21 aqui, realmente temos desfrutado realmente dos meios da graça. A salvação, ela é o meio da graça. Como eu desfruto da minha salvação? Como eu desfruto da minha vida cristã? Como você tem feito isso? Como você tem entendido isso? Decisões. Eu não posso tomar por você. Irmãos, aqui como igreja, a igreja não pode tomar por você essa decisão. Cada vez mais você clamar por compaixão, por misericórdia e você ser um discípulo autêntico. A decisão é sua. A decisão desses homens foram o que nós já vimos aqui. A decisão é sua. Se tivéssemos pessoas aqui que não tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador ainda, a decisão é delas. Mas a palavra está sendo ministrada. O Evangelho está sendo pregado. E o Evangelho continuará sendo pregado na expansão. Como temos desfrutado da graça de Deus, dos meios da graça? O nosso exercício da fé, ele realmente é real na nossa vida? Pense a respeito. Que Deus nos ajude em graça e misericórdia. Que Deus nos direcione a respeito dessas decisões. E que Deus continue a confrontar os nossos corações. De que forma nós temos sustentado a nossa vida cristã? De que maneira o exercício da fé ele tem realmente permitido a nós desfrutarmos dos meios da graça. Amém? Deus nos abençoe, o Espírito Santo de Deus trata os nossos corações a cada dia mais. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com esse último cântico.